pessoal. Aqui novamente Vanessa falando com vocês para mais uma live aqui da rede. Hoje nós temos uma convidada muito especial que é a Paula Gil. Nós vamos falar sobre a CFPIC. Tudo bem, Paula? Oi, tudo bem? Tudo bem aqui em Portugal? Com Tudo muita bem aí chuva. em Portugal? Verdade, aqui do Brasil para Portugal. Então, Paula, me fala um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre a CFPIC, né? E a Paula Gil, pessoal, ela é a diretora do Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado. Exatamente. E qual é a sua função lá no CFPIC, né? Qual é a abrangência do CFPIC? O que ele faz e o que você faz lá? Ora bem, o CFPIC é exatamente como a Vanessa referiu, o Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado. Portanto, é acima de tudo um centro de formação profissional. Significa que é uma escola onde se ensina ensino profissional. Temos uma particularidade que somos um centro vocacionado para o setor do calçado. Ou seja, a nossa criação, já há 58 anos, portanto somos o centro mais antigo do país, tinha uma missão importante, que era a de formar profissionais para a indústria do calçado, que em 1965 era em Portugal uma indústria emergente. As coisas mudaram muito e hoje em dia a indústria do calçado vê-se com os mesmos desafios que qualquer outra indústria, das alterações tecnológicas, o digital, as alterações ambientais, as alterações demográficas, os métodos de trabalho, tudo isto, todas estas mudanças fazem com que hoje em dia seja realmente um desafio trabalhar para a indústria do calçado, porque para além da formação específica de calçado, e ensinamos a fazer realmente uma peça de calçado do princípio ao fim, desde o design, portanto, fomentamos muito a criatividade e a inovação até ao produto final e à qualidade, a higiene e segurança, portanto, tudo aquilo que tem a ver especificamente com o fabrico de calçado, mas depois toda a indústria do calçado é muito ampla e temos que ensinar o setor administrativo, temos que ensinar o setor da multimédia, a informática, a automação e a robótica, enfim, a logística, todo um conjunto de outras áreas que também estão relacionadas Também e não abrange. se podia ter uma indústria de calçado sem essas áreas. Portanto, diria eu que somos um centro de formação muito abrangente, pode ensinar qualquer área, mas mais vocacionada para o calçado. Aí uma coisa que eu não sabia. Você está falando que não é só ensinar a fazer o calçado, é toda a parte administrativa, logística, toda a parte empreendedora do negócio, né? Que é muito bacana. E E o me fala, calçado é hã? indústria da moda. O calçado é a É indústria da verdade, moda. Portanto, se formos exatamente. pensar só nesse segmento da moda, temos então uma panóplia de outras funções, desde o design de comunicação, toda a parte da internet, o comércio, o e-commerce, as páginas web, tudo isto, o styling, tudo isto é também indústria de calçado. Que bacana. E me diz É uma um coisa, mundo. exatamente. Diz uma coisa, Paula, e teve aí uma integração dos jovens de São Tomé e Príncipe. Fala para a gente um pouco como aconteceu isso, né? Hum? Qual é o objetivo dessa integração, como é que os jovens estão, se eles estão gostando, se eles estão se adaptando, como está sendo. Muito bem. Portanto, eu sou a diretora do Centro de Formação da Indústria do Calçado. Eu, Paula Gil, a título pessoal, estava muito envolvida com São Tomé e Príncipe, porque estou a fazer um doutoramento que visa exatamente perceber como é que se adaptam a Portugal os jovens santomenses que vêm para o nosso país e achei que seria muito interessante poder colmatar um pouco daquilo que é a falta de mão de obra que temos na indústria de uma maneira geral em Portugal, especificamente no setor do calçado, trazendo jovens que estivessem interessados em vir aprender a fazer calçado, uma vez que em São Tomé não temos esta indústria, contrariamente ao Brasil, por exemplo, em que a indústria do calçado também é uma indústria muito reconhecida, mas em São Tomé não. Não há indústria em São Tomé, portanto, não há esta, nem há nenhuma. Mas há muito artesanato e há muitos jovens artesãos em São Tomé que
calçado de uma forma muito rudimentar, em pneu e em couro e em materiais, todos eles quase reciclados, porque lá não há dinheiro, portanto é um país muito pobre, portanto não tem condições para ter matéria-prima nova. E foi com muita admiração que eu vi esse trabalho fantástico que esses jovens faziam, e eu disse assim: podemos muito bem conjugar aqui duas coisas, que é, por um lado, a vontade enorme que estes jovens têm de sair do seu país e vir em busca de melhores condições e mais oportunidades, e é um sonho realmente para estes jovens vir para a Europa, para um país da Europa, que eles acham que é assim um paraíso, depois percebem que não é, mas de qualquer forma é uma vontade muito grande deles saírem do seu país, e juntar isto também à nossa vontade de os receber, foi, digamos assim, a combinação perfeita para que estes jovens viessem estudar no nosso centro. Pois eles são maravilhosos. As características dos jovens santomenses, é impossível não nos apaixonarmos por eles. Eles têm muita vida, eles são pessoas simples, são pessoas genuínas. Genuína. E, e toda a alegria, toda a exuberância, toda a forma diferente de estar faz muita falta aqui, em Portugal. Nós Estar portugueses, presente, né? é, Uma nós portugueses, presença só a presença deles já é boa. Depois, todo o apoio que eles nos possam dar e que nós lhe possamos dar a eles, porque temos há muitos anos um acordo de cooperação com São Tomé e Príncipe. Uhum. Portanto, Portugal e São Tomé têm cooperação bilateral, tal como temos também com o Brasil e, sobretudo, na área da educação e da formação. Portanto, foi assim, foi um passinho que depois se tornou num passo de gigante, porque todos sabemos como funcionam devagar as embaixadas e os serviços de estrangeiros e fronteiras, e portanto toda a burocracia inerente à vinda de estrangeiros para Portugal é sempre demorada, não é? É sempre muita e demora, mas com boa vontade e com muito desejo de ter cá estes jovens, conseguimos trazer 160 que Que estão legal, connosco. É 160 verdade. jovens. 160 neste momento, estão connosco em dois polos, porque o Centro de Formação tem sede numa localidade que pertence ao distrito de Aveiro, perto do Porto, cerca de 30 quilómetros, e depois temos um polo em Felgueiras, que é cerca de 60 quilómetros do Porto, portanto, zona norte do país, e temos mais ou menos distribuídos de forma igual, 75, Aham. 85 por aí, nos dois sítios. E quanto tempo E mais ou menos eles permanecem aí 3 fazendo anos. trabalho? Vão 3 anos. permanecer 3 anos connosco, sim. Que É a duração legal. dos cursos, porque os cursos que eles estão a frequentar, para além de lhes dar a qualificação profissional nas áreas que eles escolheram, uns é calçado, outros é eletrónica, outro é administrativo, enfim, outra manutenção de máquinas, também têm a equivalência escolar ao ensino secundário de Portugal. Portanto, Sim. eles recebem uma dupla certificação, que é uma No mais-valia para Brasil, eles. traduzindo para o Brasil, o ensino médio do Brasil com técnico, seria isso, né? Sim, seria isso. É um Exatamente. mix. E portanto, e cá estão. E cá estamos nós a adaptar-nos uns aos outros, porque é disto que se trata, não É é? disso que se trata, exatamente. E fora essa questão burocrática, para trazer eles, que foi uma dificuldade, existiu algum outro tipo de dificuldade dentro das formações, no CFPIC, de adaptação da parte deles, alguma coisa? Todos os dias há sempre algum acontecimento, mas é normal, portanto, Normal. é óbvio que no início nos causou algumas dificuldades e tivemos que nós adaptarmos a nossa maneira de estar à cultura deles, porque isto é essencialmente uma questão cultural e nós não Sim, queremos que eles percam a identidade cultural deles, nós gostamos deles assim. Agora, nós não funcionamos assim e, portanto, há aqui que fazer algum equilíbrio e tentarmos dar-lhes as melhores condições
daquilo que, para que de eles acordo com o que eles possam. pensam que é o melhor para eles, porque aquilo que nós achamos que é o melhor, às vezes não é o que eles acham que é o melhor. E esse é que foi o grande desafio. Muitas vezes nós pensarmos, ora bem, nós estamos a fazer o melhor que podemos e eles não reconhecem isso como sendo o melhor. E às vezes uma coisa muito mais simples e muito mais fácil de fazer, eles entendem como efetivamente melhor. Mas É uma tem. transformação na vida deles, né? É uma É, transformação total, porque você entra num projeto desse de um jeito e sai completamente diferente, né? Se sim, para um estudante regular que está no seu país de origem, já é uma transformação pisar na faculdade ou pisar num curso técnico, já é uma mudança de olhar. Eu fico imaginando quando ele muda de país e aí tem convivência com outros jovens que também estão passando por essa transformação e ainda tem o impacto, né, da convivência de um curso técnico, do ensino secundário com essa formação é realmente transformadora, né? é. Porque depois as questões psicológicas vêm ao cima, portanto, os jovens começam a fase da juventude, já é uma fase que tem características próprias, não é? O querer ser igual, portanto, eles depois querem todos vestidos de forma igual, depois começam a olhar para os outros e querem ser iguais, mas depois não querem, porque eles não são iguais, e portanto, isto aqui depois causa ali uma certa confusão mental, mas que eles resolvem muito bem, porque acaba sempre por prevalecer a sua identidade, e ainda bem. Contudo, mais depressa os rapazes do que as meninas começam a adquirir hábitos no vestuário, até nos comportamentos, mais pronto, de Portugal, Essa e, mesclar. sim, começa a haver ali uma mistura, mas há duas questões onde não é possível haver mistura, e uma delas é a alimentação. Ah, é? Portanto, é efetivamente, ou tem sido o aspecto mais criticado por eles, porque Sério? eles, não é que a alimentação em Portugal seja má, mas não é a deles. E, portanto, eles não conseguem adaptar-se à nossa alimentação, alguns mais do que outros, mas têm que ter sempre aquele bocadinho, nem que seja uma refeição do dia, em que eles comem a comida deles. Sim. E com isso ficam felizes. Pode ser a banana pão, pode ser a fruta pão, pode ser qualquer coisinha pequena, não tem que ser exatamente uma gastronomia de Santo Tomé, mas tem que Sim. haver ali um traço do país deles. E, Aquelas portanto, coisas simples do dia a dia mesmo, né? Que sim, já estão acostumados a fazer aqueles pequenos hábitos. Acho que até talvez isso tenha uma relação muito da memória afetiva também, sim, provavelmente também, né? Não só a questão do paladar, mas também é como, por exemplo, teve uma época quando eu fui morar fora da casa dos meus pais, que eu fui morar sozinha pela primeira vez. Toda vez que eu ia visitar na casa da minha mãe, eu pedia para ela fazer feijão novo, que eu queria experimentar, porque eu sentir o cheirinho do feijão feito pela exatamente. minha mãe, né? É isso. Então, acho que é meio que por aí também, né? É. Provavelmente. Mas E acredito ver também que nessa fase deve ser um pouco mais fácil a adaptação, né? Quando se é jovem, assim, adolescente, eu acho que em seguida eles já estão integrados. eles rapidamente conseguem adquirir formas de contornar estas necessidades e são muito imaginativos, eles são muito criativos e, portanto, eles têm muita facilidade em encontrar formas de conseguir ir buscar este, esta sua terra e o seu país. Que legal, É. que Depois bacana. vemos, sei lá, por exemplo, eles residem em locais diferentes. Percebemos, por exemplo, que aqueles que residem em casas onde têm jardim, onde têm um espaço verde, é mais fácil a adaptação, porque identificam muito o verde de São Sim, Tomé. E a sua própria vivência lá, portanto, em São sim, Tomé é um país que se vive na rua, portanto, vive-se na estrada, não é na rua, aquilo não há ruas, está na estrada. E, portanto, todo o convívio é feito na estrada. sim, Cozinha-se nos fogareiros, na estrada, fora de casa, portanto, praticamente a casa é só para dormir. sim. E quando eles encontram aqui alguma semelhança com esse contexto, é mais fácil a adaptação, como é natural.
E no ambiente de estudo lá, eles estão só entre eles ou tem alunos de outras nacionalidades junto? Há de tudo. Há Há de turmas que tudo. são integralmente de santomenses e há turmas onde há jovens de outras nacionalidades e funciona melhor quando há outros jovens. Todo Eles mundo gostam, misturado. sim, sim. Legal. A interculturalidade, a partilha de experiências, a própria observação contínua, diária, dos comportamentos diferentes, até da pronúncia, não é? Porque eles depois comentam: ai, mas porquê é que eu não falo assim? Porquê é que eu tenho este sotaque da África? Então, porque tem que ter, porque o português é diferente. O português de É. Portugal é diferente do português de Santo Tomé, portanto, não temos que ter todos o mesmo português, a origem é a mesma, mas da língua, mas depois isto derivou para cada um dos ramos, e portanto, mas eles que fazem comparações, e esta comparação é boa, é uma comparação boa. E tem muito ruído na linguagem, muita coisa que acaba se tornando um pouco diferente e eles ficam ali conflitando. Ah, mas isso significa isso? Não, Tem, tem? tem. É mais fácil para eles, por exemplo, conviver com o português do Brasil do que com o Sério? nosso. E porquê? Porque lá passam muitas novelas brasileiras na televisão, muitas mesmo, e Que portanto bonitinhos. toda toda a história de vida deles é muito baseada no que ouvem, não é? Ah, Portanto, há muitos termos, há muitas palavras idênticas ao português do Brasil. ah, Uh, legal. e depois eles falam muito também o crioulo forro, e aí é que nós não percebemos nada. Aí fica Quando eles difícil. estão Quando eles estão em convívio informal e bem dispostos, enfim, em ambiente sem ser de aula, portanto, em ambiente de informalidade, não, nós não conseguimos perceber o que eles dizem, porque eles falam tão rapidamente e pronto, e na língua nativa deles que aí ficamos a Fica, ouvir oi? porque é bonito, mas não, Como oi, assim? mas não percebemos nada. Mas Mas também isso tudo aprendi. faz parte, né, de uma grande É, transformação. Aquilo que a gente estava falando antes. Ele entra ali de um jeito e sai completamente transformado, né, com uma sim. outra visão de mundo. E isso é muito, muito bacana, né? E Mas nós você também também. tem uma tese de doutoramento, né, Paula? E Exato. que descreve esse percurso. Sim. Consegue falar para nós, contar para nós um pouco essa história, falar sobre a sua tese, enfim? Ora bem, a minha tese surgiu. Quando a minha tese surgiu, a ideia não era fazer uma tese sobre jovens santomenses, mas sim sobre estes cursos que eles estão a frequentar. E depois as primeiras pesquisas sobre os dados oficiais de quem frequentava estes cursos levaram-me a perceber que havia um número cada vez maior de jovens santomenses a frequentá-los. E fui perceber porquê. E fui perceber porquê visitando uma empresa uma entidade formadora que em Portugal realizava estes cursos para jovens santomenses e fui lá falar com eles. Bom, então foi amor à primeira vista. Portanto, eu fiquei fascinada com a forma de ser destes jovens, com a coragem deles de sair do seu país, com o espírito de sacrifício de vir para o desconhecido. E depois a forma simples e feliz com que continuavam a viver aqui. E eu então fui ter com a minha orientadora e disse: professora, eu quero fazer isto. Acha que é viável eu fazer um estudo sobre estes jovens? E na altura a professora disse-me: acho que sim, agora, porventura terá que ir a São Tomé. Eu disse: mas isso não é problema. E nunca mais passei um ano sem ir a São Tomé, portanto, espero este ano ou para o ano conseguir terminar o doutoramento, mas acho que nunca vou deixar de ir a São Tomé, porque de facto é um país muito, muito especial, único. Dá para perceber o brilho no seu olho falando sobre ele, falando sobre esse É, projeto. Que é bacana. mesmo. E É, qual é a é, participação da rede, né, no contexto do CFPIC? O que é, ora como que bem, a rede participa? De que maneira a rede apoia?
Sim. A rede tem tido nos últimos meses uma participação muito importante, porque estamos a testar aqui um modelo de mediação intercultural, eh, cruzando aqui várias culturas e trazendo para o dia a dia dos nossos meninos de São Tomé o desporto, o digital, portanto, coisas que são novas para eles, sobretudo para os últimos que chegaram, porque, entretanto, estes 2 últimos anos de experiência com jovens santomenses trouxeram à luz algumas falhas e algumas dificuldades que não temos conseguido ultrapassar e que pensamos que talvez com um trabalho desta natureza se conseguisse. E acho que foi uma aposta ganha, porque de facto tem sido um trabalho excelente, tem sido, o envolvimento dos jovens tem sido muito bom, os comportamentos de algum inconformismo, de alguma rebeldia, de quebrar as regras, têm sido contornados, e portanto acho que realmente. Pronto, tem sido um excelente trabalho. Vamos ver agora mais os 2 meses que nos faltam. E efetivamente esta questão de cruzar realidades, cruzar vivências de diferentes culturas, é efetivamente o que nos dá, o que nos faz ser pessoas, o que nos faz ter horizontes mais expandidos e conseguir sobreviver neste mundo global que temos hoje. Que legal, que bacana, Paula. Prazer imenso te conhecer. Amei conhecer toda essa história, conhecia superficialmente, agora conhecendo um pouco mais em profundidade, estou vendo como é lindo esse projeto. Espero estar em breve aí com a Leila, né? A Leila vai me Bom, adotar. E aí eu espero poder visitar vocês também, ver de pertinho tudo isso acontecendo, porque realmente é muito bonito. vale a pena. Vale a pena e é isto é para isto que nós existimos realmente, para fazer este trabalho de apoio e de solidariedade com os outros. Isso aí. É isso Obrigada, aí. foi um gosto. Eu que agradeço. Pessoal, essa é a Paula Gil, engenheira, que tem o projeto junto à CFPIC. Agradeço a presença de todos vocês aqui e fiquem atentos nas próximas lives. Eu vou aqui já vou te pedir de antemão aqui, se tem algumas fotos, algumas imagens que eu vou incluir, como essa não é uma live, ela é gravada, né? Então eu vou tentar disponibilizar algumas imagens também para a gente estar colocando junto aqui para o pessoal visualizar, para o pessoal ter uma noção de como as coisas acontecem de forma visual também, né? Uhum, E é isso aí, muito bem. gente. Muito obrigado pela sua presença. Até breve. Até breve. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.